Oi, sexto ano. Até aqui nós aprendemos o que é substâncias, nós aprendemos como separá-las, os processos de separação. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma substância que nós utilizamos muito, que é o petróleo. É o capítulo 7 do nosso livro, página 212. O petróleo, ele é um recurso natural muito utilizado há bastante tempo no nosso país. Ele é um recurso natural não renovável, ou seja, ele tem sua capacidade limitada na natureza, por não ser formado na mesma proporção em que é extraído. Ele é constituído por uma mistura oleosa, com uma cor bem escura, e ele se originou há milhões de anos a partir de restos de animais mortos depositados no fundo dos oceanos e cobertos por sedimentos. Com o passar do tempo e a pressão desses sedimentos, foram transformando esses restos de animais em petróleo, que se acumulou em jazigas. O uso para a produção de energia e de muitos outros produtos vem exatamente do petróleo. O petróleo bruto é considerado um combustível fóssil, pois é formado por longo processo de decomposição de matéria orgânica. Nesta imagem nós podemos observar o petróleo. No primeiro quadrinho, mostra que entre 10 a 400 milhões de anos atrás, os vegetais e os animais mortos foram se acumulando. No segundo quadradinho, os restos dos organismos que ficaram nesse sedimento. A parte azul é a água e a parte mais escura são os sedimentos. Entre essas camadas dos sedimentos é onde ficaram os restos de plantas, os restos de animais e que foram se acumulando. Com a ação da pressão e mais a temperatura sobre essa matéria orgânica, causou reações químicas que formam o petróleo. Temos que ressaltar também que o petróleo é uma substância altamente inflamável e com densidade menor que a água. Para extrair petróleo dessas jazigas, as empresas petrolíferas perfuram grande profundidade a crosta dos continentes ou dos oceanos. Nesta imagem dá para vocês perceberem exatamente, a parte mais escura é a parte onde se conta o petróleo. Há um tubo onde eles passam as camadas sedimentadas até a chegada do petróleo e retiram esse petróleo bruto da natureza. Vocês devem estar se perguntando como esse petróleo bruto ele é transformado e pode ser utilizado como combustível para nós. Para separar a água salgada do resto dos componentes, as indústrias elas fazem primeiro o processo de decantação, depois por filtração, onde separa o petróleo da areia e da argila. Quando resta somente o petróleo, essa passa pelo processo de destilação fracionada que nós vimos no capítulo anterior. A destilação fracionada é um processo de separação de misturas homogêneas entre líquido que ocorre pela variação do ponto de ebulição das substâncias. Isso significa que cada substância que compõe o petróleo possui uma temperatura específica no qual evapora quando aquecida. Nesse processo, ocorre o aquecimento da mistura e a separação dos componentes e o esfriamento dos produtos. A destilação fracionada, no caso do petróleo, é chamada de refinamento e ocorre em indústrias específicas. Nesta imagem, nós podemos observar as etapas inicial da destilação fracionada, onde o petróleo bruto ele é aquecido a aproximadamente a 700 graus centígrados e passa por uma grande estrutura em forma de chaminé, a chamada coluna de destilação, já citada no capítulo anterior. Nela, os diferentes produtos do petróleo são separados de acordo com as suas temperaturas de evaporação. Cada substância tem propriedades diferentes que o torna útil de maneira específica. Nós temos o primeiro, os resíduos, que são a parafina ou asfalto. Em seguida, o óleo lubrificante. Em terceiro, o óleo diesel. Em quarto, o querosene. Em quinto, a gasolina. E por último, o gás de cozinha, o gás que nós utilizamos na nossa casa. Após ocorrer toda a destilação fracionada do petróleo bruto e gerando outras substâncias e outros componentes,
esses componentes geram outros tipos de materiais que são derivados do petróleo, da extração desse petróleo. O primeiro que é isolado nas bandejas de coluna de destilação é o gás de cozinha, que tem um ponto de ebulição em torno de 40 graus centígrados. Entre 60 e 100 graus, forma-se a nafta, que é a matéria-prima para a gasolina e para a fabricação de borrachas sintéticas, detergentes, solventes, colas, tinta, explosivos, fios sintéticos, fios e até mesmo fertilizantes. Depois da nafta isolada, ela passa por um processo industrial chamado craqueamento. O produto obtido no craqueamento da nafta formam estruturas químicas simples, que associadas a polímeros e monômeros, elas formam uma estrutura química mais complexa, capaz de formar diversos tipos de plástico. Essas reações químicas fazem com que as propriedades variam em relação à sua composição, tamanho e estrutura, refletindo assim na cor, na flexibilidade, na durabilidade e em outras características do plástico. Nesta imagem, vocês podem estar observando o petróleo bruto e a separação dos componentes, o que gera os outros produtos que o petróleo bruto ele origina. Espero que vocês tenham entendido essa matéria do petróleo. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu estarei respondendo para vocês. Um abraço.